Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco Davi de Oliveira e Eulália Lemos. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, querido ouvinte. É uma alegria muito grande iniciar este ano conversando com você. Que Deus abençoe a sua vida, que seja um ano maravilhoso, abençoadíssimo para você e toda a sua família. Este é o dia, este é o ano que fez o Senhor. Nele nos alegremos e exultemos, como diz em Salmos 118, 24. O salmista nos convida a olhar para este novo ano com otimismo, com a esperança de que aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoar cada um de nós ao longo deste 2026. Como está escrito em Provérbios 16:1, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Iniciamos este ano com a confiança de que, embora possamos planejar e sonhar, é o Senhor quem guia os nossos passos e dirige os nossos caminhos. Estamos começando 2026 e, como sempre, o Papo de Crente está aqui para conversar sobre o que realmente importa para a nossa caminhada. A paz do Senhor, Eulália. A paz do Senhor, pastor Marco Davi. A paz do Senhor, meus irmãos. E é isso mesmo, pastor Marco Davi. Hoje queremos conversar sobre as expectativas para 2026. O que podemos esperar para o futuro e como, com fé, devemos planejar e sonhar, sempre alinhados com a vontade do Senhor. O início de um novo ano sempre nos traz aquele frescor de possibilidades. Todos nós fazemos planos, seja para a vida profissional, a saúde, os relacionamentos ou o nosso crescimento espiritual. Fique com a gente. Hoje teremos informações importantes sobre saúde, a palavra abençoadora do pastor Ariovaldo Ramos, uma entrevista especial do nosso jornalista Marcelo Santos, notícias, louvores e muito mais. Mas antes de seguirmos, pastor, vamos orar, pedindo por esse ano, pelo início do nosso ano. Vamos orar, Lália. É bom demais começar o nosso primeiro programa já também em oração. Vamos conversar com o nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Que bom saber que o Senhor nos acompanha, que o Senhor em toda a sua majestade te importas conosco, cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, por mais este ano. Obrigado, Senhor Deus, pela vida. Sim, porque a vida é dom do Senhor. E nós agradecemos muito por esse Papo de Crente e pedimos que todo este ano nós possamos estar nos lares das pessoas que nos ouvem, ajudando-as a crescerem no conhecimento da Tua Palavra, mas também tendo a capacidade de avaliar a realidade em que vivemos através mesmo da Tua Palavra. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida e por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoe cada família este ano, das pessoas que nos ouvem, das pessoas que estão conosco sempre, que as bênçãos dos céus sejam sobre suas vidas e também sobre toda a equipe do Papo de Crente. Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Você acabou de ouvir Ele é Exaltado com o cantor Ademar de Campos. O cenário econômico do Brasil está no topo das preocupações e, como sempre, é importante entendermos as perspectivas para o ano que se inicia. De acordo com especialistas, 2026 traz uma perspectiva de estabilidade econômica num cenário de baixo desemprego e boas possibilidades. O Brasil projeta um crescimento moderado do PIB em torno de 2%,
com uma inflação controlada e um mercado de crédito mais favorável. No entanto, irmãos, ainda há desafios a serem enfrentados, como as incertezas globais. Ainda assim, a previsão é de que a economia siga um caminho de recuperação após os últimos anos e difíceis anos. Esses dados são importantes, mas como isso impacta as nossas expectativas? O que podemos esperar no plano social com as políticas de assistência social e o reforço no combate à pobreza? Espera-se um avanço nas políticas públicas voltadas para a educação e a saúde, com investimentos em infraestrutura e programas de inclusão digital. Ainda assim, temos um longo caminho a percorrer para garantir avanços, como o fim da escala 6x1, tão penosa ao trabalhador, e uma igualdade tributária onde os impostos não sobrecarreguem apenas os mais empobrecidos. Em termos políticos, Eulália, 2026 será um ano de grande importância, com eleições para presidente da República, governadores, senadores e muito especial de pensar para deputados tanto estaduais como federais. São eles que compõem o Congresso Nacional e votam pautas importantes que no fim podem significar mais ou menos recursos em áreas importantes para a população. E como isso pode nos afetar como cristãos? Como podemos sonhar e planejar 2026 com confiança e prudência? É importante lembrar que devemos planejar com sabedoria, mas sempre com o coração entregue ao Senhor. Afinal, Ele tem a última palavra sobre nossas finanças, nossos negócios e nossos sonhos. E se o Senhor for a base de nossos planos, podemos confiar que Ele nos guiará pelo caminho certo. Devemos ter em mente o que está em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o e Ele endireitará as suas veredas. O ano de 2026 chegou e com ele a oportunidade de construir novos sonhos. E quando falamos sobre expectativas, pastor, precisamos lembrar que não devemos colocar o carro na frente dos bois. Muitas vezes queremos correr para alcançar resultados rápidos, mas a sabedoria de Deus nos ensina a esperar o momento certo. Não devemos assumir compromissos apenas por pressão social, mas sim fazer planos com equilíbrio e com a consciência de que Deus é quem ordena os nossos passos. E em 2026 podemos ter muitos planos, mas devemos também pedir a Deus sabedoria para não nos precipitarmos. A principal expectativa que devemos ter é que Deus seja o fundamento de tudo. Sonhar com um novo ano, com novas metas, é importante sim, mas devemos sempre lembrar que Ele é o nosso guia. Ouviremos agora a participação do nosso jornalista Marcelo Santos. Agora é com você, Marcelo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor, pastor Marco Davi. Paz do Senhor a você, nosso ouvinte, que já começa o ano ouvindo o Papo de Crente. Que bom, que alegria. O papo de hoje é com o meu amigo Lissander Dias. Lissander é jornalista, ele é escritor, autor de O Cotidiano Extraordinário. Ele tem um blog também na revista Ultimato, o blog dele se chama Fatos e Correlatos. E ele está aqui para conversar com a gente sobre como vai ser esse próximo ano. Lissander, muito obrigado por estar com a gente aqui, por conversar um pouco com o público do Papo de Crente. Olá, Marcelo, tudo bem? Prazer falar com você e obrigado pelo convite. É uma alegria participar aqui do Papo de Crente. Lissander, a Bíblia nos ensina que, embora o homem faça planos, a palavra certa vem do Senhor. Com tantas expectativas para 2026, tanto no campo profissional quanto nas perspectivas de melhoria para o país, o que devemos ter em mente ao fazer nossos planos para que estejamos alinhados com a vontade de Deus? Bem, a palavra expectativa, ela tem ligação com a palavra esperança, de esperar. E toda esperança é baseada em alguma coisa, ou uma pessoa, ou alguma necessidade que a gente tem que aconteça, certo? Então eu acredito que se nós queremos fazer os nossos planos alinhados com a vontade de Deus, obviamente que a gente primeiro tem que entender qual que é a vontade de Deus para a gente
de modo geral, e a vontade de Deus para esse mundo. Quando a gente alinha essas duas coisas, duas dimensões da vontade de Deus, a gente consegue, então, com paz no coração, entender como a gente deve se organizar no tempo, na integração do tempo com o nosso desejo. A gente consegue se organizar para fazer a vontade de Deus. E não tem coisa melhor nessa vida do que a gente participar do que Deus está fazendo nesse mundo, não apenas num aspecto religioso, mas nas relações humanas, nas relações justas, na luta pela paz, na busca pela paz, e também, sobretudo, na nossa comunhão com Deus em cada ato da nossa vida. Como jornalista, você tem um ano cheio pela frente, especialmente com a disputa eleitoral, que promete ser um dos grandes eventos de 2026, envolvendo eleições para presidente, governadores, senadores e deputados. Dado o clima tenso dos últimos anos, como você acredita que será o ambiente político neste ano? Bem, o mal de um jornalista, né? Você sabe muito bem isso, a gente não conseguir se desligar de muita coisa, né? A gente está lendo tudo, ouvindo, assistindo, e se a gente não se cuidar, individualmente falando, a gente também cai numa doença da angústia, porque os discursos hoje são muito desconexos, né? Eles não geram integração, eles geram fragmentação. Então eu acho que uma das coisas que a gente tem que pesar, né, e considerar de forma bem sincera no nosso coração é como a gente consegue viver o ministério da reconciliação, que Jesus tão bem pregou com a sua própria vida, e também o apóstolo Paulo nos trouxe vários insights a respeito disso. E vivendo a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil, eu acredito que está cada vez mais difícil exercitar esse ministério da reconciliação. Longe de ser um discurso de isenção diante da realidade, eu acho que tem a ver com essa dimensão utópica que o Evangelho nos traz, né? Em que é possível os inimigos se reconciliarem, em que é possível a vida valer a pena, apesar de tantas injustiças. Então eu acredito que o clima e o ambiente político de 2026 vai piorar, infelizmente. Eu não vejo com nenhum otimismo o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a fé em Cristo me impulsiona a acreditar que nós teremos muitas oportunidades de compartilhar desse evangelho da reconciliação, para que haja mais justiça, não somente paz, mas justiça nas relações, nas famílias, nas igrejas, nas comunidades, nos bairros. Então eu acredito que nós teremos desafios muito grandes pela frente, nos discursos políticos, mas eu acredito também que Deus fará a obra dele de gerar verdade no meio desse monte de mentiras. Essa época do ano, com a virada e a promessa de um novo recomeço, desperta sentimentos variados nas pessoas. Para alguns é momento de renovação e ânimo, enquanto outros chegam a esse período com o coração pesado, desiludido. Como podemos olhar a vida com esperança e bom ânimo, mesmo quando enfrentamos dificuldades? Bem, eu acho que essa época do ano é um tempo propício por todo o apelo comercial, o apelo simbólico que a gente tem de novo ano, final de um ano e começar um novo. Acho que é um tempo propício para a gente refletir sobre coisas que a gente deveria refletir ao longo do ano, que a gente acaba não refletindo. Então, nesse sentido, é uma oportunidade para a gente não ficar fazendo promessas falsas ou idealizando coisas que não vão acontecer, que nunca acontecem, né? Mas, sobretudo, para olhar para a gente mesmo, olhar para a nossa caminhada, para a nossa jornada e entender que somos imperfeitos, mas o nosso coração está entregue a Deus. E esse coração entregue a Deus vale mais do que tudo, vale mais do que performance, vale mais do que criar uma imagem falsa sobre quem somos. De toda forma, a gente precisa lembrar sempre o quanto que o meu coração está entregue no trono da graça de Deus, para que eu possa, então, continuar sonhando,
continuar vivendo dia a dia esse evangelho, pedindo perdão quando a gente erra, perdoando quem nos pede perdão, enfim, enxergando que a vida cristã não é uma coisa idealizada, perfeita. A vida cristã é cada ato que a gente faz de pequenas bondades, como diz lá o Senhor dos Anéis, né, que o mal a gente enfrenta não somente com grandes poderes, mas com gestos de pequenos gestos de bondade no dia a dia. Então, eu acho que para manter essa esperança, para cultivar essa esperança e esse bom ânimo, é a gente olhar com honestidade para dentro da gente mesmo e ver como que a graça de Deus está atuando em nós. Não porque a gente fez coisas boas, mas porque Deus é bom, né? Então, é o coração de Deus atingindo o nosso coração. Isso vai trazer, sem dúvida alguma, sentimentos de alegria que nem a gente acha que a gente tem, mas que eu acho que brota no nosso coração por causa da bondade de Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Você acabou de ouvir Autor da Minha Fé, com o Grupo Logos. E agora vamos ouvir a primeira mensagem do ano, ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos. É com você, meu irmão, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Marco Davi. Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor a você que está sempre com a gente. Olha, a gente vive cheio de expectativa, não é verdade? A gente cria expectativas sobre a carreira, sobre casamento, sobre filhos, sobre o próximo ano. Mas quantas vezes as expectativas se transformam em frustração? Quantas vezes a realidade não corresponde ao que a gente esperava e o nosso coração se enche de decepção? A verdade é que colocar nossas expectativas em pessoas apenas, que são falhas, ou em circunstâncias que são incertas, é como construir uma casa na areia. É bastante instável para a nossa alegria e para a nossa paz. Mas a Bíblia nos oferece uma alternativa radical. Ela não nos diz para não ter expectativas, mas ensina a gente a colocar no lugar certo. O apóstolo, em Romanos 15:13, nos dá a chave. Ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Repara, em primeiro lugar, que nosso Deus é chamado de Deus da esperança. Nossa esperança não é uma coisa, um desejo, um plano. Nossa esperança é sempre uma pessoa. O fundamento da nossa expectativa não é o que Deus pode fazer, mas quem Deus é. Em segundo lugar, o versículo nos mostra a nossa parte, por confiança nele. Alegria, paz, não vem de termos nossas expectativas atendidas de forma como a gente queria. Elas vêm da gente confiar em Deus, independentemente do que aconteça. É uma
troca de fé, na verdade. A gente entrega a ele nossa confiança e ele nos enche de alegria e paz. O resultado dessa confiança é extraordinário, porque faz a gente transbordar de esperança. Não é uma esperança frágil que se quebra na primeira dificuldade. É uma esperança abundante, sobrenatural, que vem com pleno poder do Espírito Santo. É uma esperança que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são abaladas. Mas essa esperança que transborda não é passiva, não. Ela não nos chama para sentar e esperar que as coisas aconteçam, não. Pelo contrário, a esperança em Deus nos impulsiona à ação. E isso é especialmente importante em um ano eleitoral como será o ano de 26. Nossas expectativas para um país melhor, mais justo e íntegro não repousam em situações automáticas, não, de jeito nenhum. Nossa esperança maior, que está em Deus, se move a participar e nos move a participar, a orar, a votar com sabedoria e a sermos cidadãos que promovem justiça social e retidão. Confiar em Deus não anula a nossa responsabilidade. Na verdade, fortalece a responsabilidade. A gente não age por desespero, mas com a esperança de que Deus realmente nos guia e usa as nossas ações para cumprir seus propósitos de redenção e de progresso e de vida e de justiça social. Então, o segredo para lidar com a expectativa não é deixar de ter expectativa, mas redirecionar. Em vez de colocar a expectativa num resultado, coloque a expectativa na fidelidade de Deus e, em vez de esperar que as pessoas nunca decepcionem a gente, espere que Deus sempre será bom. Em vez de esperar que a vida seja fácil, espere Deus que dá força em todas as situações e tome posição. Tome posição, vote bem, ore sobre quem vai votar, veja onde houve progresso e quem trouxe progresso e invista nisso. Nessa semana eu desafio você a ver onde é que está a sua expectativa, para si e para a sua sociedade, para a sociedade onde a gente está. Entregue suas expectativas na mão de Deus, peça a Ele para completar você com a esperança que só Ele pode dar e tome posição. Entregue ao Senhor a expectativa, peça perdão por colocar esperança em qualquer outro lugar, mas peça a Ele a coragem de tomar a decisão certa. Amém? Em nome de Jesus. Dizem por aí, 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 dizem por aí. Oi, olá, tudo bem? Tem circulado nas redes sociais a informação que o Banco Central do Brasil vai lançar uma cédula de R$9 em homenagem ao Ronaldo Fenômeno. Essa notícia é verdadeira? Isso é de verdade? A paz do Senhor, querido ouvinte, mas esse boato que está circulando é falso. Não existe qualquer anúncio oficial do Banco Central sobre a criação de uma cédula de R$9 com a imagem de Ronaldo Fenômeno ou qualquer outra figura homenageada nesse valor. A moeda corrente no Brasil segue os valores tradicionais de cédulas, como 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. E qualquer alteração nesse padrão exigiria uma comunicação formal e ampla por parte do Banco Central, o que não aconteceu. A imagem que tem viralizado é uma criação digital, provavelmente gerada por inteligência artificial para fins de entretenimento ou engano, mas ela não corresponde a um plano real de emissão. E se você ficou com alguma dúvida sobre algo que viu circulando por aí, manda pra gente, a gente investiga e responde aqui no programa. Vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim
não se abrir o mar, não se abrir o declaro, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Você acabou de ouvir Rompendo em Fé com a Comunidade Internacional da Zona Sul. Em 2024, o Brasil gerou 81,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, o que representa um crescimento de 0,75% em relação ao ano anterior. Desse total, 59,7% recebeu destinação adequada, ou seja, foi enviado para os aterros sanitários. Embora ainda haja 40% de resíduos descartados de maneira inadequada, como em lixões, houve uma melhora em comparação com o ano anterior. A reciclagem também teve destaque em 2024, com 7,1 milhões de toneladas de resíduos secos sendo encaminhadas para a reciclagem, correspondendo a 8,7% do total gerado. Mas não é só isso. A reciclagem bioenergética, que transforma resíduos orgânicos em energia ou composto, alcançou 11,7% dos resíduos, superando a reciclagem de materiais secos como papel e vidro. Além disso, o Brasil avança com a logística reversa, um modelo de economia circular que inclui diversos materiais como embalagens de plástico e pneus. Com a implementação do decreto do plástico, o país espera expandir ainda mais esse processo. Apesar dos desafios, como a dificuldade na eliminação de lixões em municípios menores, esses avanços são fundamentais para um futuro mais sustentável. A solução envolve ação conjunta entre governos federal, estadual e municipal para garantir uma gestão de resíduos mais eficiente e a preservação do meio ambiente. Vida abundante. Informações para um dia a dia com mais saúde. O clima ainda é de férias, mas é importante lembrar que a saúde não pode ser deixada de lado. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, continua atendendo normalmente e salvando a vida de milhões de brasileiros de forma universal e gratuita. A qualidade do SUS tem surpreendido até estrangeiros, e são muitos os vídeos virais na internet mostrando a qualidade e a abrangência do programa de saúde brasileiro. Em 2024, o SUS atendeu 350 mil turistas estrangeiros, como no caso da influencer dinamarquesa Frederikke Palmgren, conhecida também como Fefe Life. Vamos ouvir um trechinho do relato dela, que viralizou bastante. Eu sou dinamarquesa, moro na Dinamarca, que é um dos países mais ricos do mundo. Mas sabe onde eu preferia ir no médico? Eu preferia 1000 vezes ir no médico no Brasil, na UPA, no SUS. Eu nunca tive seguro de saúde no Brasil, eu só experimentei saúde pública. No Brasil, eu recebi remédios, fui tratada, fui levada a sério, tomaram tipo X-raio, fizeram coisas. Aqui, se é pra fazer algo além de só te olhar, tu tem que esperar meses, mano. Eu não fui para todas as unidades de UPA no Brasil. Eu fui em Zona Sul do Rio e Zona Norte do Rio. Fui tratada em os dois, sim. Tenho falado com muitos brasileiros aqui que vivem a mesma experiência que eu vivo. Sim, os brasileiros aqui não querem ir no médico, gente. Eu não posso falar para todos eles, mas
vão para o Brasil e vão direto ao médico ser tratado, receber remédio. É sério. Tem alguma coisa errada com o sistema de saúde daqui, Dinamarca, Suécia, que é muito melhor no Brasil. Sério, eu amo o SUS. E assim que eu estiver no Brasil, eu vou no médico, gente. Parabéns, SUS. E se você está descansando com a família e aproveitando esse período de férias escolares das crianças, curta ao máximo, mas também aproveite para cuidar da saúde, colocar as vacinas em dia e utilizar as ferramentas digitais que já estão disponíveis, como é o caso do meu SUS Digital. O SUS Digital é essencial para acompanhar a vacinação, permitindo que qualquer pessoa acesse sua situação vacinal, agende consultas e se informe sobre o calendário de vacinas. Proteja-se e proteja sua família. Lá em 1 Coríntios 6,19 já diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então vamos embora para um 2026 maravilhoso de vida e vida em abundância. E chegamos ao fim de mais um Papo de Crente. Que nossos planos para 2026 se alinhem com a vontade de Deus e que nossos sonhos não sejam apenas desejos pessoais, mas que pensemos em todas as pessoas, refletindo a vontade do Senhor para nossas vidas. E se você quiser escutar novamente esse programa ou enviar para os amigos, nos siga no Instagram. Nossa página é @Papo de Crente Programa e também estamos no Spotify. Vamos encerrar com a bênção do pastor Juliano, da Comunidade Batista Atos, em Belo Horizonte. Graça e paz, irmãos, ouvintes aqui do Papo de Crente. Quem vos fala é o pastor Juliano, de Belo Horizonte, da Comunidade Batista Atos. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível e inigualável de Jesus de Nazaré esteja sobre a sua vida e que te acompanhe. Em nome da Trindade. Amém. Até o próximo Papo de Crente. Que Deus os abençoe. Você ouviu o programa Papo de Crente.